assinale a alternativa que justifica o emprego adequado das vírgulas em. Então, nós vimos, ó, como é que nós achamos o adjunto adverbial? Eu acabei de voltar aqui à ideia do adjunto adverbial. Pelo sentido, gente. Vi um elemento que traz ideia de tempo, que traz ideia de lugar, que traz ideia de modo. Esse elemento, ele é um adjunto adverbial. Então, acho o adjunto adverbial pelo sentido. Então, olha o que nós temos. Em muitos casos, os afastamentos tornam-se crônicos, prejudicando tanto o trabalhador quanto a organização. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira vírgula que está separando esse termo. Isso acontece em muitos casos, em muitas situações, em muitos momentos. Essa expressão, em muitos casos, ela traz uma ideia de tempo. E quando você trabalha com essa ideia de tempo, esse termo, ele é classificado como o quê? Ele é classificado como um adjunto adverbial. Então, esta vírgula aqui, ela está separando esse termo, que é o nosso adjunto adverbial. Agora, continua. Em muitos casos, os afastamentos tornam-se crônicos, prejudicando tanto o trabalhador quanto a organização. Gente, esse verbo aqui, ó, trouxe que terminação? A terminação NDO. Quando você encontra a terminação NDO é verbo no gerúndio. E quando eu tenho verbo no gerúndio, qual é o nome dessa oração? É oração reduzida. Perceberam? Esse verbo, ele está no gerúndio. Qual é o nome dessa oração reduzida? Dessa oração, já dei a resposta, ó. Isso aqui é uma oração reduzida. Deu para perceber? Agora, gente, ó, em muitos casos, Grazi, isso aqui tem 3 palavras. Eu posso dizer que é um adjunto adverbial curto? Pode. Adjunto adverbial curto, a vírgula é facultativa. Na outra, a oração reduzida, aqui, ó, prejudicando tanto o trabalhador quanto a organização. Essa oração reduzida tá lá no final. E o que eu falei para você? Quando ela tá lá no lugar, a vírgula também é facultativa. Mas, gente, nem precisava olhar para isso, tá? Não precisava nem olhar para isso. O que eu tinha de ver, esse termo é um adjunto adverbial. Depois, a última vírgula está separando a oração, que é a oração reduzida. Deu para entender, gente? Tá claro? Viu o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, você tem ali uma oração reduzida. Entendido? Então, já justificou, já sabe o porquê de cada vírgula. Tem alguma coisa a ver com o que está na letra A? As vírgulas foram usadas para separar elementos que se ligam sintaticamente? Tem nada a ver com isso. Nas duas situações, as vírgulas foram empregadas para separar adjuntos adverbiais. Nos dois casos, não. Na outra, na primeira situação, a vírgula separa oração deslocada. Gente, o que caracteriza oração? Ter verbo. Não tem verbo. Em muitos casos, não tem verbo, não tem oração. Em muitos casos, a vírgula é empregada para separar o adjunto adverbial que foi deslocado. Já no segundo momento, a vírgula foi empregada para separar a oração que é reduzida de gerúndio. É isso. É isso. Resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra D. Bacana? Entendido, gente? Agora, continua aqui. A 7 é mais sentido do que qualquer coisa, tá? Galera, ó, volta um pouquinho. Nós falamos aí, hein, Sueli? Dá aquele feedback para mim, gente. Entendido?
E, gente, aquilo que eu sempre falo com vocês. Cara, foca naquilo que a questão está cobrando. Às vezes a gente quer classificar tantas outras coisas e você gasta um tempo desnecessário na sua prova, tá? Sempre foque naquilo que a banca está cobrando, tá? Agora aí, questão 7. Temos aqui um trecho gigante, gigante. Essa daí apareceu na prova da Prefeitura de Nova Iguaçu. Mas o que ele quer saber? O emprego do sinal de 2 pontos. Por que que nós colocamos o sinal de 2 pontos nesse contexto? Entre os recursos que contribuem para a construção de sentidos no texto estão os sinais de pontuação. Blá, 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 enunciado gigante. Além de estarem vinculados intimamente à coerência do texto, esses sinais podem acumular outras funções discursivas, como aquelas ligadas à ênfase, à reformulação ou à justificação de certos segmentos. Cara, só para confundir o candidato, o que interessa está aqui. No excerto, nesse trecho, porque o vagão estava cheio, completamente lotado, ela já sabia o que a esperava tão logo embarcasse. O metrô, ele estava se aproximando. O metrô estava lotado e ela sabia o que a esperava. 2 pontos. Por que que ele coloca 2 pontos aqui, gente? Ele vai introduzir um segmento de valor explicativo. Existe algo que aquela mulher esperava. Ela esperava o quê? Sem demora, algum homem ou vários homens encostariam nela, tentando tirar proveito da situação. Então o metrô se aproximava, o metrô estava lotado e ela já tinha uma expectativa. Ela já sabia o que a esperava. O que a esperava que os homens se aproveitassem dela naquela situação. Então, ele coloca o sinal de 2 pontos porque ele vai explicar pra gente qual era a expectativa dela em relação àquele metrô lotado. Então, vamos ver. Para que que ele coloca esse sinal de 2 pontos, gente? Ele está resumindo. Gente, o que eu tenho depois dos 2 pontos é um resumo? Não. Eu tenho algo mais resumido. Ela esperava alguma coisa. E eu trago mais detalhes. Se eu trago mais detalhes, eu não posso pensar em resumo. Eu posso pensar que ela vai explicar alguma coisa. Ela vai explicar o motivo que provavelmente incomodaria a personagem no metrô. Ela já estava lá com aquela expectativa negativa. E qual era a expectativa? Os homens se aproveitariam dessa mulher. É exatamente isso, né? Então, por isso, a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra B. Eu uso 2 pontos para notificar a permanência de vários homens. Eu estou notificando a permanência dos homens? Não tem nada a ver. Marcar uma pausa longa para esclarecer o que é tirar proveito da situação? Eu estou usando 2 pontos para explicar o que é o tirar o proveito? Não. Eu estou explicando qual era a expectativa dessa mulher em relação àquele metrô lotado. Tudo bem? Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com esclarecer o que é tirar proveito. E a gente até se pergunta, o que é o tirar proveito, né? O que é esse tirar proveito? A gente acaba usando até o nosso conhecimento de mundo, mas o texto não diz o que é esse tirar proveito. Beleza? Jandira perguntando, Grazi, o sinal de 2 pontos é sempre para explicar? Não, tá? Tem que avaliar o contexto, tem que interpretar mesmo. Bem, então vamos lá.